Jesus quer fazer com a sua igreja na terra. Então, dito isso, a minha perspectiva aqui ela é escatológica, tá? Quando eu estou falando de ministério sacerdotal, o encargo, o peso é escatológico e tem a ver com os dias que nós estamos vivendo, né? Então, dito isso, eu queria continuar aquilo que nós falamos no nosso último encontro aqui, na segunda-feira, né? E nós lemos ali algumas passagens, mas em especial Êxodo, no capítulo 19, né? Quando o Senhor, então, reúne o povo de Israel, congrega o povo ali no deserto, e o povo deixa o noivo no altar, quando o povo rejeita ouvir a voz de Deus, né? Então, eu disse na segunda-feira, então, na última segunda-feira aqui, que a principal característica é ouvir, né? Quando nós falamos de ministério sacerdotal, nós estamos falando de um povo que ouvirá coletivamente a mesma coisa, no mesmo instante, no tempo e no espaço, a voz de Deus. Então, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalhar em ajuntar um povo para orar nesses dias, tem a ver com ouvir a voz de Deus. E eu queria ler com vocês uma passagem que se encontra em Êxodo, né? Nós lemos Êxodo 19 na nossa última aula aqui. Eu queria ler com vocês uma passagem que se encontra também em Êxodo, no capítulo 20 e 22. Perdão, irmãos, 25, Êxodo 25. Êxodo 25. E, irmãos, tem alguém aí com o microfone ligado, está fazendo ruído. Êxodo 25, eu quero ler a partir do versículo 17. Êxodo 25, a partir do 17 em diante. E aqui, o Senhor está dando a Moisés as instruções e as ordenanças para edificar o templo do Senhor. E o tabernáculo, né? A tenda de Moisés. E eu queria dizer algo para vocês aqui, só para deixar vocês assim, sem dormir de noite, porque eu não vou poder conseguir falar desse assunto hoje aqui, mas quem sabe na próxima aula. Irmãos, nós falamos muito sobre a tenda de Davi, a restauração do tabernáculo de Davi. E a Ivonete até citou isso, e realmente é verdade, mas a tenda de Davi não é o alvo final de Deus. Deus tem algo muito além do que o tabernáculo de Davi, mas aí a gente vai entrar no milênio. Mas aí a gente vai falar sobre isso em um outro momento. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o tabernáculo de Moisés é um modelo eterno. O tabernáculo de Moisés é um modelo eterno, a casa de Deus, que vai ser repetida lá no templo que Deus mostra a Ezequiel, no capítulo 40 e em diante. Então, o projeto é eterno, não temporal. Mas eu queria ler com vocês aqui, a partir do versículo 17, para a gente adquirir um pouco mais e absorver um pouco mais dos princípios da restauração do ministério sacerdotal. Então, essa expressão Shema Israel, que muito se fala e muito se canta, Shema, ou seja, ouve Israel. Ouve Israel. Então, quando você fala da restauração do sacerdócio, é um povo que ouve. Mas olha que interessante. Vamos ler a partir do versículo 17. Ele diz assim: também farás um propiciatório de ouro puro,
e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça, com propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e as faces deles, uma de frente da outra, e as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. Irmãos, então aqui o Senhor está dando para Moisés as medidas da tampa. Propiciatório é a tampa da arca da presença. Então, essa tampa, ela tinha 2 querubins e a asa deles cobriu a tampa do propiciatório, um voltado para o outro. E olha o que ele vai dizer agora preste atenção. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo isso, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amados, eu disse para vocês que a principal característica de um povo sacerdotal é um povo que ouve a voz de Deus. É um povo que se atenta às palavras do Senhor. Então, então, olha que interessante, o Senhor está dando aqui as instruções da arca, da construção da arca, e olha o que ele fala, irmãos, que ele vai falar nesse lugar sobre a tampa do propiciatório da arca de Deus. E olha que interessante, então ele diz nesse lugar, no meio dos querubins, em cima da tampa, eu virei e falarei com vocês. Eu queria fazer uma pergunta aqui. O que tinha no meio dos querubins em cima da tampa, irmãos? Eu sempre digo o seguinte, né? Se ninguém for voluntário em responder, aí eu vou passar a pergunta para o Edilson e para a Ivonete. Eles têm a obrigação de responder certo. Irmãos, o que tinha entre os querubins na tampa da arca? A Shekinah? Alguém se arrisca? Hã? A Shekinah? A presença ia descer, né? Mas o que vamos voltar para a descrição da tampa da arca. Tinha 2 querubins voltados um para o outro e as asas deles cobriam. O Senhor está falando que ele vai descer exatamente no meio dos querubins. Então, o que tinha ali? No meio dos querubins? Bem, eu vou ter que passar para o Edilson para a Ivonete. Liga o microfone aí. Eu acho que é o propiciatório. Não, mas o propiciatório é a tampa, Edilson. Mas assim, o que tinha entre os querubins? Sei não. Já até tentei colar aqui na Bíblia, mas não achei. Irmãos, preste atenção. Não tinha nada. Espaço vazio.
Sabe o que isso significa, irmãos? Uma das irmãs falou a Shekinah, né? Mas foi interessante a irmã usar esse termo, Shekinah, porque essa palavra no hebraico, Shekinah, que muitas vezes a gente confunde essa palavra para glória, a gente usa muito a palavra, a gente associa muito a palavra Shekinah com a presença, mas a raiz da palavra Shekinah significa habitação. Então a gente pode associar, mas quando a gente fala de glória no hebraico, a palavra é kavod, que algumas pessoas também dizem kabod, mas a pronúncia é kavod, que significa o quê? Peso. Ou seja, aquilo que se refere à glória significa peso, presença. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Deus, ele precisa. Irmãos, preste atenção nesse princípio espiritual. O Senhor precisa de espaço vazio para descer e falar. Oh, Deus, o Senhor precisa de um ambiente vazio. Eu vou descer ali, entre os querubins, no espaço vazio, para falar com vocês. Irmãos, entendam, em nome de Jesus, o que eu vou dizer para vocês aqui. Os nossos cultos são cheios demais. As nossas reuniões têm coisas demais. Deus precisa de um ajuntamento, um coletivo de homens vazios para a presença descer e se manifestar e falar no nosso meio. Irmãos, o culto não é um lugar, irmãos, de apresentar nossa boa performance para o Senhor. O Senhor só precisa de ossos secos para o Espírito dele descer e fazer algo no meio da geração. Irmãos, então, quando a gente fala de um povo sacerdotal, é um povo que está vazio de si mesmo, é um povo que está zerado de si mesmo, para que a kavod de Deus possa descer e falar no meio da igreja. Irmãos, então, a primeira coisa que um povo sacerdotal faz é estar vazio. Um povo sacerdotal, o fim da oração. Irmãos, preste atenção nisso, para nós não incorrermos no erro. Nós não incorrermos no erro de adorar a adoração e adorar a oração. Irmãos, sabe por que muitas casas de oração no Brasil fecharam? Porque, irmãos, nem a oração e a adoração é um fim em si mesmo. Nós não podemos adorar a adoração. Nós temos que orar e adorar para criar um ambiente para que ele venha e fale, para que ele troveje no nosso meio. Nós temos que orar e adorar até chegarmos num silêncio coletivo e a voz de Adonai e Yahweh poder trovejar no nosso meio, nós ouvimos a voz de Deus. O fim de uma casa de oração é a voz de Deus. O fim de uma casa de oração é o falar de Deus. Nós queremos orar até que Deus fale. Nós queremos adorar até criar um ambiente onde ele vai falar e nós vamos ouvir. Esse é o propósito principal. Então, nós precisamos construir esse propiciatório coletivo, onde se cria um ambiente, um espaço para que a glória desça, para que Deus fale. Então o sacerdócio coletivo, a nossa busca é a voz de Deus, é o falar de Deus. Mas nós precisamos entender que quando Deus falar, nós não podemos estar falando junto. Ele fala, por isso que a Bíblia diz, Deus está falando no seu trono, no seu santo monte, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra.
Houve momentos no avivamento de Gales, houve momentos em que a presença de Deus descia nas reuniões no país de Gales, que Ivan Roberts, ele começava a gritar dizendo: parem de cantar, Deus vai falar. E quando Deus fala, todas as outras vozes precisam se calar. Um ministério sacerdotal, ele é um ministério muito amigo do Espírito Santo de Deus. E se tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus não faz, é chamar a atenção para si mesmo. O Espírito Santo de Deus não chama a atenção para si. O papel do Espírito Santo é revelar Jesus, é chamar a atenção para o Filho, é revelar o Filho. Então, nós estamos neste lugar, nós estamos nessa posição aonde nunca nós precisamos tanto ouvir a voz de Deus. Eu queria que vocês abrissem o livro de Juízes. Abram comigo o livro de Juízes. É o livro depois de Josué. O último capítulo de Juízes. É o capítulo 21. Abram aí, no capítulo 21. Juízes, capítulo 21. Eu quero ler o último versículo, que é o 25. E olha o que ele diz. Eu sempre digo que o livro de Juízes é o livro mais triste da Bíblia. O livro de Juízes é o livro mais triste da Bíblia. E esse versículo, para mim, é um dos mais trágicos da Bíblia, mas que retratam, para mim, muito da nossa geração e dessa confusão, dessa cacofonia espiritual que a gente tem visto hoje. Olha o que ele diz aqui. Não, naqueles dias, não havia rei em Israel. E, porém, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Irmãos, esse versículo, ele é trágico e reflete uma geração sem direção, uma geração sem rumo, uma geração que, porque não havia uma palavra em Israel, não havia uma palavra de autoridade em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que parecia bem para si mesmo. Então, eu quero abrir uma igreja, eu quero abrir uma denominação, eu vou abrindo ministérios, eu vou dividindo, eu vou fazendo. Então, esse versículo retrata um pouco dessa geração. E o que nós, como um povo que almeja ser uma voz profética nesses últimos dias, é que o Brasil não precisa da nossa voz, o Brasil precisa ouvir Jesus através de um povo vazio que permite que a glória desça e fale no nosso arraial, fale no meio da nossa comunidade. Nós estamos vivendo uma geração em que cada denominação tem a sua própria voz, cada denominação tem o seu próprio apóstolo, cada denominação tem o seu próprio profeta, e nos últimos dias o Senhor vai ter apóstolos e profetas que não vão falar para suas denominações particulares, vão falar para a igreja, vão falar para o Brasil. Toda a igreja saberá que há homens e mulheres ouvindo de Deus quando não tiver palavra particular para o seu próprio ministério. Eu disse nas últimas aulas que o Senhor não tem harém, ele só tem uma noiva no Brasil, e ele vai ter mensageiros que vai ter uma voz e uma mensagem para a igreja do Brasil. E nós precisamos de homens e mulheres, se não formos nós, então que Deus levante outros. Porque eu não estou com ciúme, não. Eu quero é que Deus faça o que ele precisa fazer. E se não tiver
tiver que ser conosco, ele vai fazer conosco, que ele visite a Igreja Católica, que o Espírito caia no meio de missas, e padres se convertam, e Deus faça coisas muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar, porque Deus não é evangélico, ele não é protestante, ele está levantando uma noiva nas nações. E Deus vai encontrar um povo nesses últimos dias que vai ouvir o que ele tem para dizer e vai reproduzir essa mensagem, essa voz que não é nossa, que não vem de nós. Profetas não são homens que inventam uma mensagem. Profetas não são homens que fazem esboço de pregação. Profetas são homens que mergulham na dor do coração de Deus e transmitem essa dor para a geração. Profetas, eu não sou contra a teologia, irmãos, nem contra livros, mas como essa geração precisa de lágrimas, mais do que de leitura, mais de dor do que de conhecimento. E se tem um conhecimento que nós precisamos, é do conhecimento do Santo, é do conhecimento de Deus. E eu queria, nessa perspectiva, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Isaías. Isaías. Perdão, eu queria ler 2 Crônicas primeiro. Vamos abrir em 2 Crônicas, depois nós vamos para Isaías. No capítulo 29. Capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Eu disse na turma de quinta-feira que... Mas eu falei, eu acho que na segunda-feira com vocês também, que mais do que avivamento, nós precisamos de reformadores, nós precisamos de homens que levantam e constroem a casa de Deus, porque Deus não vai derramar vinho novo em odres velhos, ele não vai derramar a glória de Deus em odres. Segunda Crônicas, tá? Que vocês colocaram primeiro, mas é 2 Crônicas. Deus não vai derramar vinho novo em odres velhos. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus tem princípios. Quando ele vai fazer algo na terra, ele tem princípios. Eu disse aqui, na quinta-feira, que quando nós falamos de reforma, nós podemos olhar para Esdras e Neemias. Ali estava o fim do cativeiro. O povo iria voltar para Israel depois de 70 anos em Babilônia. Então, preste atenção nisso. No fim do cativeiro, a primeira coisa que Deus faz é levantar um sacerdote. Preste atenção nisso. Quando Deus vai restaurar, quando Deus vai fazer alguma coisa na história e na igreja, ele começa reunindo e ajuntando sacerdotes. Então, eu disse que Deus envia Esdras primeiro, porque Esdras desce para Jerusalém, a cidade está destruída, os muros estão caídos, e a lógica é levantar primeiro os muros por causa dos inimigos. Mas Deus envia Esdras para primeiro, preste atenção nisso, levantar o altar. Nada pode ser feito se o altar não for levantado. Então, Deus não levanta um construtor. Deus primeiro envia um sacerdote. Deus primeiro envia um homem que vai levantar o altar, ou seja, o lugar da busca, o lugar de ouvir, o lugar de estar diante dele. E quando isso acontece, vocês que estão anotando, então, altar, casa,
Esdras levanta o altar, Esdras levanta a casa, e depois, 14 anos depois, Neemias pode então descer e restaurar os muros. Então, exatamente, altar, casa e muros. Se altar e casa falam da restauração da oração, a restauração da presença de Deus, muro fala de proclamação apostólica. Ou seja, irmãos, não haverá uma palavra para as nações se o altar e a casa não estiverem de pé. Altar e casa falam de presença. Esdras, o sacerdote. Quem levanta o altar e a casa são sacerdotes. Então, Neemias, que representa o ministério apostólico, ele só pode vir e edificar a casa se o altar, os muros, ele só pode levantar os muros se o altar e a casa estiverem de pé. Irmãos, quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ouça. Que se levantem os sacerdotes, que sejamos nós aqui, para levantar o altar e a casa. Irmãos, nós não temos ciúmes, né? O Senhor falou para Davi que ele não ia levantar a casa, mas o filho dele levantaria a casa. E Davi ajunta material para que o filho dele levante a casa. Amados, que o Senhor nos dê esse coração. Senhor, se não for conosco, não tem problema, mas nós vamos ajuntar material para que os nossos filhos, então, possam levantar uma casa para o Senhor. Porque não diz respeito ao nosso nome, não diz respeito à minha fama, não diz respeito a mim mesmo, mas diz respeito ao teu nome, diz respeito à tua presença. Então, ainda que não seja nós os construtores dos muros dessa proclamação apostólica, então nós vamos ajuntar o material, nós vamos ajuntar tijolo, ouro e todas as coisas, para que então a próxima geração possa levantar para o Senhor e construir para o Senhor. Legado. Quando eu falo de sacerdócio, eu estou falando de legado. Pais não ficam disputando os bastões com os filhos. Sabe aquela corrida de passar o bastão, irmãos? Sabe? Pai, ele passa o bastão. Ele não fica lutando com o filho. Sabe, irmãos? Que Deus levante pastores com coração de pai nessa geração, que não fica retendo para si. Ele quer que os filhos vão além dele. Eles querem que os filhos avancem muito mais do que eles. Reformadores não se preocupam consigo mesmos. Sacerdotes, reformadores, eles não se preocupam consigo mesmos, eles estão interessados. É Isaías capítulo 26, né? Você pode anotar, depois você pode ler lá. Senhor, por causa da tua fama e do teu renome, está o desejo da nossa alma. O nosso prazer está na tua fama e não na nossa fama. E eu queria... Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Alguém perguntou. Depois vocês podem ler lá toda a passagem de Isaías 26. Eu queria... tem uma história tremenda. Eu não sei se alguém aqui já fez pedagogia, eu não sei se alguém aqui já estudou pedagogia, mas o pai da pedagogia era um morável chamado Comênios. E Comênios nasceu 100 anos antes de Zinzendorf. O conde Zinzendorf, que eu acredito que todo mundo aqui conhece, né? O líder, o homem que deu início ao avivamento morável. Comênios orou anos, décadas,
para que o Espírito viesse sobre a morada. E ele não viu. Ele não viu. Mas quando ele estava bem velhinho, perto de morrer, Comênios escreveu uma carta, testamento. E o título dessa carta era O Legado de uma Mãe que Morre. E nessa carta, Comênios dizia: eu deixo as minhas lágrimas, as minhas orações, plantadas no chão da morada. E eu sei que um dia alguém colherá os frutos dessa oração, dessas lágrimas. E 100 anos depois, um jovem moraviano chamado Zinzendorf, Ludwig van Zinzendorf, leu a carta de Comênios. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim essa palavra. Então, que o Senhor nos dê esse coração, irmãos. Um povo sacerdotal, ele está construindo, ele está preparando um lugar. Ainda que outro colha, ainda que os filhos colham, mas esse é o coração de um reformador. Às vezes a gente fica tão desejoso por um avivamento que não percebe que nós estamos idolatrando um avivamento. E mais do que um avivamento, irmãos, como eu tenho dito, eu vou repetir sempre, mais do que um avivamento, nós estamos desejando um casamento. Nós queremos as bodas do Cordeiro. Será que alguém aqui como eu, será que tem alguém aqui como eu, cansado? Será que tem alguém aqui que, como eu, foi tomado por Mateus 9, pelas palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 9, quando ele diz assim, chegaram para Jesus e falaram: olha, mas vocês estão numa festança, né? Hein, Jesus? Você não pode ver uma festa, um casamento, que você está lá com esses discípulos de vocês. Ei, como é que vocês não jejuam, não oram? Né? E ele falou assim: mas como é que eles vão ficar tristes se o noivo está com eles? Porém, dias virão em que o noivo será tirado. E aí, nesse dia, eles vão jejuar e vão chorar. Irmãos, qual foi a última vez que você jejuou para Jesus voltar? Não para Deus te dar mais dons. Não para Deus te dar mais unção para você pregar bonito ou ensinar bem. Mas qual foi a última vez que você jejuou pela volta do filho? Não dá mais para ligar a TV e ver Henrys sendo massacrados todos os dias. Então, às vezes, a gente fica focado tanto em avivamento e, às vezes, não percebe o egoísmo desse desejo, porque a gente quer avivamento para quê? Por quê? Eu quero a cura definitiva. Eu estou cansado de analgésicos, band-aid. Nós queremos a cura das nações. Ele é a cura. Ele é a cura definitiva das nações. Esses dias eu estava dando uma aula de oração e uma irmãzinha veio até mim falando assim: pastor, irmãos, assim, eu não sou pastor, tá? Vou fazer igual a Amós, eu sou boiadeiro, plantador de sicômoros, né? Estou aqui de cair aqui sem querer cair. Mas esses dias uma irmã, eu estava dando aula de oração, ela falou assim:
pastor misericórdia. Eu falei, o que foi, minha irmã? Ela falou assim, precisamos orar porque vai ser aprovada uma lei que se nós não fizermos casamento homossexual, nós vamos ser presos. Falei, irmã, eu vou orar para ser aprovada. Eu vou orar para essa lei ser aprovada. Porque se nós não estamos prontos para morrer pela verdade, ser presos pelas verdades que nós cremos, nós não somos dignos do Evangelho. Que venha o martírio. Que venha a perseguição. Nós não estamos aqui para ser felizes. Nós estamos aqui para ser uma noiva santa que vai se casar com um amado, irmãos. Eu não sei que escatologia que você crê, mas a que eu creio é aquela que Jesus ensinou lá em Mateus 24 e 25, em que tudo vai ficar cada vez pior, mas quando mais perto ele chega, mais vai se levantar uma noiva santa, gloriosa e cheia do poder de Deus. Nós estamos nos preparando para isso, irmãos. Você não está se preparando para isso. Eu não falei isso aqui na segunda-feira, eu falei na quinta-feira. Quando Babilônia cair, e ela vai cair, tem dois tipos de pessoas, né? Uns que vão dizer ai e outros que vão dizer aleluia. Então, você vai falar ai ou vai falar aleluia quando tudo começar a desmoronar ao seu redor? A igreja, ouça-me. Quanto mais a igreja orar, mais abalos, terremotos e juízos vão ser liberados sobre a terra. Eu não sei se eu devia entrar nisso, não, mas eu vou entrar. Vamos ali em Apocalipse, um pouquinho. Vamos ali em Apocalipse. Como eu disse, eu vou lançar os negócios aqui. Depois a Ivonete, mas eu disse, vai corrigindo aí. Eu só falo e saio correndo. Depois eles resolvem. Né? Mas vamos ler. Eu queria que a gente lesse. Vamos ler Apocalipse, no capítulo 6. A partir do versículo 12 em diante. Alguém falou aí, fala tudo, amém. Lembrei dos tempos da Assembleia de Deus. Fala, Jeová. Então, vamos lá. Capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12. Irmãos, antes de ler essa passagem, nós vamos voltar, tá, para a Segunda Crônicas. Não sei que dia não, mas nós vamos voltar lá ainda, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, os últimos dias começaram, não foi no ano 2000, tá? Não foi quando as torres gêmeas caíram, não. Os últimos dias começaram na primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus inaugura a era escatológica, ou seja, nós estamos nos últimos dias há 2000 anos. Há 2000 anos nós estamos nos últimos dias. Então, vem comigo aqui. Os 7 selos, anote isso aí. E isso aí que eu vou passar para vocês, eu não vou nem cobrar, é de graça. Viu, Edilson, Ivonete? Esse é de graça, tá? Isso não entra na cobrança normal. Os 7 selos são aquilo que Jesus chamou de princípio das dores. Ou seja, nós estamos
no princípio das dores há 2000 anos. É cíclico, é repetitivo. Nós estamos há 2000 anos no princípio das dores. Tem gente que está falando, estamos entrando no princípio das dores. Não, meu irmão. Nós não estamos entrando no princípio das dores. Nós estamos nele há 2000 anos. Exatamente. Agora, olha que interessante. Vamos ler no versículo 1 do capítulo 6. Olha o que ele diz aqui. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Irmãos, quem é esse cavaleiro do cavalo branco que saiu aí? Saiu para vencer? Vou sim, Vanete. Se ninguém respondeu, eu vou passar para vocês. Alguém pode se arriscar dizendo quem é esse cavalo branco aí? O cavaleiro? Alguém falou Jesus. Não. Todo mundo comete esse erro na interpretação desse texto. É o anticristo. Os 7 selos são juízos. E o anticristo só vai se levantar sobre o governo de Deus. Quem levanta o anticristo é o Senhor. Quem permite o levantamento do anticristo é o Senhor. O Senhor está no governo de tudo. Então, esse cavalo aí que saiu para vencer é o anticristo. E olha, vamos abrir. Faz um parêntese aí e vamos em Daniel, no capítulo 7. Abre em Daniel, o Apocalipse do Antigo Testamento, Daniel. Não sei por que eu gosto tanto desse profeta. Daniel, capítulo 7. Olha só isso, irmãos. Versículo 25 de Daniel 7. Todo mundo encontrou? Daniel 7 aí, versículo 25. Olha o que diz essa passagem. E proferirá palavras contra o Altíssimo. E magoará e destruirá. É para você ficar chocado mesmo. Os santos do Altíssimo. E mudará os tempos e a lei. E eles lhe serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Deixa eu dar uma notícia para você. O anticristo, por um período de tempo, destruirá os santos do Altíssimo. Nós vamos ter a maior onda de martírio que a história da igreja já viu nos últimos dias. Será que as nossas igrejas estão preparando os nossos filhos para os juízos que estão por vir? Será que a nossa escatologia está dizendo a verdade para a igreja? De que a igreja vai passar por tempos difíceis? De que a igreja terá que enfrentar a fúria do sistema? Isso é muito sério, né, irmãos? Muito sério. Então, voltando para Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Versículo 3.
E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu... Perdão, irmãos. É isso mesmo. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Ou seja, se o cavalo branco aqui representa... Se todos os selos são juízos, então nós vemos que o cavalo branco aqui, que parece que é Cristo, mas não é o Cristo, é o anticristo, o cavalo vermelho representa a guerra. A guerra. E, versículo 5, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele, assentado na mão, tinha uma balança. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. O cavalo preto, irmãos, não é fome. Preste atenção nisso. O cavalo preto é caristia. É diferente de fome, ou seja, vai ter dinheiro, mas não vai ter o alimento para comprar, e será pouco. Caristia, né? Escassez. É isso que o cavalo preto significa. Na Venezuela, o povo tem dinheiro, mas não tem o que comprar para comer. Escassez, né? Olha que interessante. E, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, fome, peste e feras da terra. Guarde isso. Isso é muito interessante que eu vou dizer para vocês agora. Prestem atenção. Eu não ia falar isso aqui, eu estou dando chaves interessantes de interpretação de Apocalipse que mostram um pouco o que Deus vai fazer nos últimos dias. A palavra no grego aí é cloros. Ou seja, o cavalo não é amarelo. O que lembra cloros? A palavra cloros vem de clorofila. O cavalo não é amarelo, o cavalo é verde. Foi um erro de interpretação. A palavra é cloros, o cavalo é verde. Ou seja, vem comigo aqui, irmãos. Todo mundo olha para essa telinha aqui agora. Branco, preto, vermelho e verde são as cores do Islã. São as cores do Islã. Então, no meio de tudo isso, de todos esses juízos, que já tem se repetido ao longo dos últimos 2000 anos, o que está decodificado aqui? A fúria e a ira do Islã contra Israel e contra a igreja nos últimos dias. Ou seja, irmão, quem viver verá. Haverá uma onda nos últimos dias de ataques terroristas da jihad nas nações como em nenhum outro tempo da história. E vou além. Os países que apoiarem Israel serão alvos desses ataques. E se o Brasil estiver do lado de Israel, com certeza haverá ataques no Brasil também. Irmãos, hoje é fácil ficar usando kippah, ficar balançando bandeira de Israel. Eu quero ver apoiar Israel quando isso custar a nossa vida. Eu quero ver se a gente vai usar kippah, vai andar com a bandeirinha de Israel amarrada aqui no pescoço. Vocês estão me entendendo, irmãos? E olha
vamos continuar lendo aqui? Versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz. Irmão, deixa eu te dar uma notícia aqui. Se você achava que quem já tinha morrido com Cristo estava lá no céu dormindo numa cama de cristal, estava lá entubado, lá no céu, em coma, eu quero te dizer uma coisa. Todos aqueles que já dormem no Senhor estão no céu agora, nesse momento, em intercessão. Você já leu essa passagem aqui, parou para pensar nessa loucura? Que aqueles que estão agora diante do Senhor, aqueles que morreram martirizados, a alma deles, o espírito deles agora está diante do trono em intercessão, em clamor. Há uma reunião de oração nos céus, irmãos, agora, nesse momento, com Jesus conduzindo, com anjos e aqueles que dormiram no Senhor. E olha no que eles estão orando. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles não estão orando. A oração deles, irmãos, não é nem uma oraçãozinha bonitinha, maquiadinha, não. Eles estão clamando por justiça. Eles estão orando por vingança. Amém, irmãos? Ou isso ofende a sua perspectiva do que você achava que era o céu, do que você achava que era Jesus? A alma dos mártires estão clamando agora diante do trono, nesse preciso momento, clamando por vingança, para que o Senhor vingue o sangue de todos os mártires e profetas que foram mortos por causa da verdade. E olha o que ele vai dizer. E a cada uma foi dada uma veste comprida e foi pedido que repousasse ainda um pouco, até que, olha isso, que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que devem ser mortos como eles foram também. Então, agora eu quero dar uma chave aqui para vocês. Nós estamos aqui. Nós estamos, agora eu vou chegar onde nós estamos. Em que momento nós estamos, então? Em que momento da história nós estamos? E olha só, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e houve um grande tremor de terra. Guarde isso. Anote isso, risca isso. Tremor de terra. Né? Nos últimos 30 anos, houve mais terremoto do que nos últimos 100 anos. Tá? E provavelmente nesses próximos 10 anos vai haver mais terremoto do que nos últimos 30 anos. O sol se tornou negro como saco de silício, e a lua se tornou como sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, quando a figueira lança sobre si os figos verdes e abalada sobre um forte vento. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e ricos e poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas e nas montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos esconda da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Até aqui, nós entramos no sexto selo. Agora eu quero dizer para vocês, Igreja do Senhor, nós vamos entrar no sétimo, é tempo do sétimo selo. E olha, vamos para o versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1.
E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por meia hora. Quem já leu esse texto aqui, irmãos, e não entendeu por lufas o que isso aqui significava? Quem já passou por essa passagem aqui e falou, o que é isso aqui? O que é esse silêncio do céu por meia hora? O que está acontecendo aqui? Né? Então, eu vou dizer para vocês. Olha só, irmãos. Se um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, 30 minutos ou meia hora equivale a 21 dias. Anote isso aí. 21 dias. Vem comigo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando eu falo de 21 dias, o que esse número representa? O que esse número te lembra? 21 dias. Alguém pode me dizer? Ligar o microfone e falar? 2021? Esse ano. Não. Daniel? Na Bíblia. O que esse número 21 significa na Bíblia, nas Escrituras? Tem alguma coisa relacionada com Daniel? Quando o anjo precisava dar ele a vitória? Quantos dias Daniel orou e jejuou? 21 dias. 21 dias na Bíblia representa o número da intercessão. "21 dias significa intercessão. Ou seja, fez-se silêncio nos céus por meia hora. Agora vocês vão entender o porquê. Irmãos, chegou o tempo dos céus pararem para ouvir a oração da igreja na terra. Irmãos, vem comigo aqui. O sétimo selo representa. Nós estamos aqui. Chegou o tempo do sétimo selo ser aberto. A igreja na terra vai orar e os céus vão parar para ouvir a intercessão que sairá da terra. Ou seja, a oração que a igreja vai fazer nos últimos dias não é uma lista de pedidos pessoais, mas é uma oração que é digna de ser ouvida nos céus. É uma oração que tem a ver com a agenda de Deus. Aí eu volto para o início da minha palavra. Nós vamos reproduzir na terra aquilo que o sumo sacerdote dos céus, Yeshua, está orando diante do trono do Pai. Não é uma oração carnal, não é uma oração inventada. Nós vamos ter que ouvir essa oração para liberar na terra e ajuntar a oração do céu na terra. E olha o que ele vai dizer aqui. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram lhe dados 7 trombetas. Anote aí. Se os 7 selos representam o princípio das dores, as 7 trombetas representam a grande tribulação. Anote isso. E veio outro anjo. Olha isso, irmãos. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr. Irmãos, presta atenção nisso, por favor. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com a oração de todos os santos. Peraí. Muito incenso, tá? Que se misturou com a oração dos santos. É o ajuntamento da oração que está sendo feita nos céus, com a oração que está sendo feita na terra. Vai juntar.
vai colocar no incenso, no incensário. E olha só, e a fumaça do incenso, versículo 4, subiu o coração dos santos da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. Olha o que aconteceu. Quando o anjo pegou a nossa oração, misturou com a oração de Jesus e jogou na terra, houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Meu querido, nós não estamos aqui para impedir o juízo. A nossa oração vai intensificar e abreviar os juízos de Deus nas nações. Quem quer aqui a volta de Jesus, irmãos? Ardentemente. Então, saiba de uma coisa. Os juízos têm que anteceder a volta de Jesus. Não vai ter volta de Jesus sem que abalos terríveis aconteçam nas nações. Então, você tem que decidir se você vai orar. Por favor, Jesus, pelo amor de Deus, não manda juízo, não. Ou você vai ser aquele que vai intensificar com as suas orações os abalos e juízos de Deus na terra. Amados, eu fiz toda essa volta com vocês. Eu fiz toda essa volta em Apocalipse para mostrar para vocês que nós estamos no 7º selo. É tempo da igreja orar a mesma oração que Jesus está orando nos céus. E que para que o anjo pegue essas orações e libere na terra, liberando juízos para preparar a volta do Senhor. Por isso que eu disse para vocês aqui no início, a nossa perspectiva aqui, irmãos, é escatológica. O negócio é muito maior, irmãos, o alvo é muito maior, o plano vai muito além do que simplesmente, irmãos, a gente ter poder. Perdão. Poder. Engasguei aqui, irmãos. É muito além do que temos poder para fazer sinais. Nós estamos preparando o caminho do Senhor. Ler isso aqui é entender que o nosso alvo é muito além, vai muito além do que nós estamos simplesmente buscando com propósitos pessoais. Jesus disse que quando todas essas coisas começarem a acontecer nas nações, Lucas, o Evangelho de Lucas, quando tudo isso começar a acontecer nas nações, levantai os vossos olhos e glorificai, porque a vossa redenção está próxima. Então, nós somos um povo que, enquanto chora por causa das consequências dos juízos, também se alegram. Olha que loucura, olha que paradoxo. A gente sofre com os que sofrem, mas, ao mesmo tempo, se alegra com os abalos, porque eles estão preparando o caminho do Senhor. Então, amados, nós estamos diante da abertura desse 7º selo. E diante da maior onda de oração da história da igreja. Eu quero profetizar algo aqui. Eu estou sentindo no meu espírito de falar isso aqui, porque eu acho que algumas pessoas vão se identificar. Acho que o Espírito quer falar com alguém. Às vezes você nunca se encaixou com nada do atual. Parece que você olha para os ministérios, parece que você olha para as atividades e parece que você não foi feito ainda para nada disso, porque o seu ministério, irmãos, a sua tarefa tem a ver com os últimos dias. Não existe ainda. Aquilo que Deus chamou você para fazer não existe, não tem parâmetro. Não tem parâmetro. O seu chamado tem a ver com o tempo do fim. É por isso que às vezes você se sente deslocado nas muitas atividades religiosas,
Porque o que você foi chamado para fazer ainda está por nascer. Está por vir. Então, amados, se tem algo que nós precisamos entender aqui nessa noite, é que se tem um ofício e uma tarefa urgente, grave e necessária e séria para esses últimos dias, nós precisamos entrar no turno. Mas quando eu falo um turno, não é apenas um turno de 1h30 na sala de oração. Eu estou falando de um turno cósmico, um turno global, um turno, irmãos, que não é apenas a igreja na terra que está orando, não. Jesus, aqueles que estão já, os mártires que estão no céu, estão orando. É uma nuvem universal de oração como nunca antes vista na história da igreja. Os moravos oraram 120 anos. John Hyde orava 8 horas por dia. E nós vamos orar muito mais do que os moravos oraram. Eu sei que parece quase impossível diante da realidade que muitas vezes a gente vê ao nosso redor. Mas o Senhor vai fazer isso nesse tempo. Aleluia. E eu quero, só para terminar, eu quero ler com vocês, voltando para Hebreus. Eu queria terminar em Hebreus. Hebreus, no capítulo... Deixa eu só confirmar aqui, porque me veio agora de ler, eu nem ia ler essa passagem hoje. Se alguém perguntar para você o que é igreja, eu vou te dar... Como é que é esse negócio de igreja, hein? Assim, igreja é um salão, um templo? Como é que... Eu vou dar a resposta agora. Aqui, Hebreus está dizendo para nós como é que é a igreja. Aí ele fala aqui, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos. Olha só, irmãos, aqui o que ele está dizendo aqui, Hebreus 12, 22. Vocês chegaram no Monte Sião. Ah, Daniel, Monte Sião aqui em Jerusalém, ali em Israel? Não, na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial. E há muitos milhares de anjos. A universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e o espírito dos justos aperfeiçoados. Irmãos, olha aqui para mim. A igreja é nós aqui na terra, com os anjos lá no céu, com aqueles que já dormiram no Senhor lá, Vivinho da Silva, junto com Jesus. Então, essa igreja cósmica e universal, o autor de Hebreus está dizendo, é aqui que vocês estão. E tudo isso dentro de Cristo, nesse preciso momento, acontecendo nesse instante. Um culto nos céus e um culto na terra, se juntando a anjos, querubins e serafins e trono de Deus e presença da glória, nesse exato momento. E a nossa função é trazer essa cidade para a terra. João, Apocalipse, capítulo 22, eu vi a nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva ataviada para o seu casamento. O que nós vamos ficar fazendo 1000 anos aqui no milênio? Preparando a terra
para a descida da Nova Jerusalém, o acoplamento da Nova Jerusalém que vai descer, né, em cima da Jerusalém terrestre. E esse planetinha azul, insignificante, será a capital universal do reino eterno de Deus para todo sempre. Amém. E sabe quem está preparando o caminho desse reino cósmico e global? Eu e você. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Sabe essa oração fraca que você às vezes tem? Sabe essa oração muitas vezes anêmica, muitas vezes em tristeza, em angústia, depressão, lutas, dores? Essa oração tem um valor tremendo para o plano de Deus. Essa oração tem um valor eterno. A Dona Maria, o seu Zezinho, que todos os dias dobra os seus joelhos dentro do seu quarto, serão grandes reis dentro do reino de Deus, serão grandes príncipes do Senhor. Porque quando nós oramos, nós estamos aprendendo a reinar. Ó, irmãos, que o Senhor nos desperte. Que o Senhor nos livre das obras de madeira, de palha e de feno, daquilo que não vai permanecer quando Ele voltar. Tanta coisa tecnológica a igreja nunca teve, né? Um dia disseram, né, que a igreja não pode mais dizer que não tem ouro nem prata, né? Mas também não pode mais dizer levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor vai ter uma noiva antes da volta dele, gloriosa, né? Sem mancha, sem ruga e sem sujeira, que vai levantar esse incenso, que vai trazer o reino do Senhor para a terra. Bem, hoje eu não falei nada do que eu tinha preparado para essa aula, absolutamente nada. Comecei, engatei, e aí o Espírito mudou tudo, mas tá bom. Mas eu espero que... Irmãos, eu ensino o livro de Apocalipse há muito tempo. Eu dou aula sobre o livro de Apocalipse há muito tempo. Eu sempre digo uma coisa. Nós não aprendemos o livro de Apocalipse para saber o que vai acontecer. A gente estuda o livro de Apocalipse para se tornar homens dos últimos dias. Não é, a gente não estuda o que vai acontecer só para saber e se livrar. A gente estuda os últimos dias para que a gente se torne homens que vão a não apenas dizer Maranata, mas a vida deles é Maranata. Porque eu posso ficar cantando 24 horas por dia Maranata, Maranata, mas a minha vida diz, fica aí. Eu estou vivendo uma vida de Babilônia, cantando Maranata. Então não é só cantar Maranata. A minha vida é um grito, todos os dias, de segunda a segunda, dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso que o Senhor tem para nós esse tempo. Então eu queria terminar a aula de hoje. Eu queria liberar uma palavra de oração e passar depois para o Edilson e para a Ivonete concluir, então, esse tempo que tivemos aqui. Senhor, eu quero, nesse instante, orar para que o espírito de profecia e revelação caia sobre nós. Abala o nosso homem interior, Senhor. Deus, nós não queremos apenas aprender a palavra para ter conhecimento, nós queremos aprender a palavra para que o nosso estilo de vida seja afetado, as nossas famílias, com que eu gasto o meu dinheiro, com que eu gasto o meu tempo, com que eu gasto a minha vida. Ó Deus, em nome de Jesus, abala-nos, desperta-nos. Não apenas queremos orar Maranata, mas que a minha vida possa dizer Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, afeta-nos. Faz de nós homens e mulheres que abreviam a volta do Senhor Jesus Cristo. Sacerdotes que não vão orar orações carnais e confortáveis, mas que vão orar preparando a volta de Yeshua sobre a terra. Pai, essa é a minha oração e o meu pedido nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Edilson e Ivonete, está com vocês. Obrigado, pastor Daniel, profeta do Senhor. Irmãos, como foi na segunda-feira também, nós não abriremos para pergunta. O pastor Daniel, ele pegou 3 anos que eu fiz de teologia e estraçalhou tudo. Tudo aquilo que a gente aprende, né, na matéria de escatologia. Mas, glória a Deus, irmãos, que os irmãos possam nessa noite dormir e que o Senhor possa acabar de dar uma balada por dentro aí, que a gente possa alinhar a nossa vida com aquilo que Deus está preparando para nós nesses dias. Eu acho que foi o próprio pastor Daniel postou, acho que no Facebook semana passada, uma invasão islâmica lá em Londres, se eu não me engano, né? Londres, exatamente. Eu fiquei muito chocado com aquilo. Falei, uau, porque a Europa, né? Grandes avivamentos saiu da Europa, né? Hoje a gente vê a Europa invadida aí pelo islamismo. Mas a nossa oração é Deus respondendo, né? Nós levantamos as mãos na igreja e dizemos Maranata, né? É isso. Amém. Aleluia. Até alguém aqui colocou que se fosse abrir, eu sei, se abrir para perguntas, a gente fica muito tempo aqui, porque esse assunto é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Ivonete, a gente pode... Preciso aprender mais. Ivonete, a gente pode, né, eu até me disponho, sem marcar uma data específica, né, mas sim. terminando essa matéria de sacerdócio, né, sim. a gente pode um dia fazer um intensivão assim sobre Apocalipse, sobre a questão dos últimos dias, né? E podemos falar sobre isso, porque o Edilson falou a gente ia fazer um período assim para perguntas, né, pastor? Com certeza, porque o problema, Edilson, é que, de uma certa forma, toda a nossa interpretação da Bíblia, e em especial de Apocalipse, ela vem de Tomás de Aquino, né? Ela é uma interpretação tomista. Uhum. E Tomás de Aquino, ele era profundamente influenciado pelos filósofos gregos, né? Aristóteles, Platão, Sócrates. É uma interpretação grega. E a gente ensina escatologia segundo a interpretação hebraica, uma mente hebraica interpretando os acontecimentos finais, né? Ou seja, quem escreveu a Bíblia foi judeus, não foi gregos. Então, a gente tem que ler a Bíblia com uma cosmovisão hebraica, né? Então, a gente pode estar conversando sobre isso e fazendo aí Vamos marcar isso aí depois, viu, Edilson e Ivonete, né? Sim, com certeza. E o pastor Marcelo, só para os irmãos estarem situados, ele sempre convida o pastor Daniel para estar ensinando para os seus alunos, né, a respeito desse assunto de escatologia. Então, o pastor Daniel é uma bênção, é um homem de Deus usado nessa área aí. Vamos sim marcar depois, então, com certeza. Mas depois a gente consegue, né, pastor, concluir essa parte de sacerdócio. Eu tenho falado para os irmãos. Vai dar certo. Vai dar certo. Porque o tema é fim dos dias e sacerdócio. A gente está no fim dos dias, agora pode entrar no sacerdócio. Mas tem sido bênção. Os irmãos têm sido bastante impactados, né? Têm aprendido, têm crescido e têm agradecido bastante esse tempo precioso aí com o senhor. Irmãos, muito obrigada a todos pela presença. Obrigado, pastor Daniel. Nós já oramos aqui. Deus abençoe a todos, irmãos. E fiquem com Deus.
Boa semana. Tchau, tchau.